Ora bem, o enunciado diz o seguinte: considera a função f definida por 0 aberto até π aberto por f de x igual a seno de x mais 2 e sobre 2 mais cosseno de x. Na linha 2.1 diz: determine o limite de x a tender para 0 quando o f de π menos x sobre x. Ora bem, aqui no 2.1, portanto, o limite de x, vamos calcular o limite de x de f de π menos x sobre x. Pronto. Ao calcular este limite, portanto, o limite de x para 0, agora vou substituir, portanto, o meu f, a função f é esta que está aqui, portanto, agora vou substituir pelos respectivos, portanto, ficaríamos com seno de π menos x sobre 2 mais cosseno de π menos x. Pronto. Aqui sobre x. A partir deste momento, como eu tenho aqui seno de π menos x e cosseno de π menos x, tenho que reduzir isto ao primeiro quadrante. Portanto, para reduzir isto ao primeiro quadrante, ora bem, vamos colocar aqui com uma cor diferente. Portanto, seno de π menos x, vamos ficar aqui com, portanto, vamos fazer aqui o círculo trigonométrico, em que vamos definir aqui o valor do x aqui no primeiro quadrante, e depois π menos x, portanto, seria π menos x. E π menos x vem para este lado. Portanto, aqui este ângulo seria o ângulo π menos x. Automaticamente, este ângulo sendo o π menos x, o seno, portanto, o seno aqui é positivo. Então, era o mesmo do que se a gente tivéssemos seno de x. Se fizermos o mesmo para o cosseno de π menos x, aproveitando o mesmo círculo trigonométrico, ora bem, nesta parte aqui o cosseno é negativo, então será menos cosseno de x. Portanto, aproveitando estas igualdades, agora vamos substituir aqui na nossa expressão do limite. Portanto, o limite de x a tender para 0, de seno de π menos x, portanto, ficaríamos aqui com seno de x, sobre 2 menos cosseno de x, sobre x. Ora bem, este 2 menos cosseno de x pode multiplicar com o x. Então vamos ficar aqui com uma expressão deste género. O limite de x a tender para 0, de seno de x sobre x, entre parênteses, está a multiplicar pela expressão 2 menos cosseno de x. Ora bem, se vocês verificarem no vosso formulário do exame, existe um limite notável, portanto vou colocar aqui com outra cor, um limite notável que é o limite de x a tender para 0, de seno de x sobre x, que vai dar igual a 1. A partir deste momento, se vocês verificarem, portanto, seno de x sobre x encontra-se aqui nesta parte e o limite está a tender para 0. Portanto, está em todas as condições para nós podermos aplicar aqui o limite notável. O que é que temos que fazer para que seja possível aplicá-lo? Portanto, afastar o 2 menos cosseno de x. Ora bem, então vamos realizar essa operação. Portanto, ficaríamos aqui com seno de x sobre x, a multiplicar pelo limite de x a tender para 0, de 1 sobre 2 menos cosseno de x. Ok, seno de x sobre x dava 1, a multiplicar por 1 sobre 2 menos cosseno de x, portanto, ficaríamos aqui com 2 menos cosseno de 0. Ora bem, agora, fazendo aqui as contas, portanto, 1 a multiplicar por 1 sobre 2 menos cosseno de 0 vai dar 1. Portanto, quer dizer que 2 menos 1 dava 1, 1 a dividir por 1 dava 1, vezes 1, 1. Portanto, quer dizer que o limite, o resultado do limite que nós estávamos a calcular, o resultado seria 1. Pronto. Agora, continuando, portanto, na 2.2, ele pede: estuda a função f quanto à monotonia e determine caso existam os extremos relativos. Ora bem, para estudarmos quanto à monotonia e os extremos relativos, é a primeira derivada. Pronto. Se é a primeira derivada, então vamos ter que agarrar nesta função f e vamos ter que derivar aquela expressão. Portanto, a função f, portanto 2.2, vamos identificar aqui, f de x igual a seno de x sobre 2 mais cosseno de x. Ora bem, como eu tinha dito, para calcularmos a monotonia e os extremos relativos, temos que derivar. Portanto, a primeira derivada.
Portanto, estamos na presença aqui de uma fração. E a derivada de uma fração, portanto, é a derivada do seno de x, como vocês podem verificar depois pelo formulário, também do Exame Nacional, obviamente, que não é necessário saber estas fórmulas de cor. Menos, portanto, o seno de x a multiplicar por 2 mais cosseno de x a derivar sobre, agora, 2 mais cosseno de x ao quadrado. Ok, a partir deste momento, portanto, a derivada de seno de x, ele vai-nos dar, portanto, cosseno de x. A multiplicar, portanto, vamos colocar aqui entre parênteses, a multiplicar por 2 mais cosseno de x, menos seno de x, entre parênteses, e aqui a derivada de 2 mais cosseno de x. A derivada de 2, uma constante, dá 0. A derivada de cosseno de x daria menos seno de x sobre a expressão, portanto, 2 mais cosseno de x ao quadrado. Esta parte aqui não vamos mexer, só depois no final, se houver aqui alguma possibilidade de haver aqui alguma simplificação. Portanto, agora, este cosseno de x, agora vamos aplicar aqui a propriedade distributiva, portanto, vamos multiplicar por 2 e multiplicamos pelo cosseno de x, e vamos ficar aqui com 2 cosseno de x, mais cosseno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x, sobre 2 mais cosseno de x ao quadrado. Igual, e agora punhamos aqui 2 cosseno de x, portanto, mais 1, sobre 2 mais cosseno de x ao quadrado. Portanto, agora, a partir aqui deste momento, o que é que nós vamos fazer aqui? Portanto, nós temos aqui uma expressão em que não dará mais para... Portanto, não dá para simplificar muito mais. Portanto, o melhor que nós temos a fazer agora aqui, temos que elaborar um quadro, mas antes de elaborar o quadro, temos que encontrar os zeros da nossa derivada. Portanto, vamos à primeira derivada, vamos igualar a zero, e isto era o mesmo do que se nós tivéssemos aqui 2 cosseno de x mais 1 sobre, portanto, vamos passar aqui a expressão toda, 2 mais cosseno de x ao quadrado igual a zero. Ora bem, a partir aqui deste momento, portanto, agora ficaríamos aqui com 2 cosseno de x mais 1 igual a 0, ou 2 mais cosseno de x ao quadrado igual a 0. Portanto, a partir deste momento, agora passamos para outro membro, portanto, ficaríamos com cosseno de x igual a menos 1 sobre 2, portanto, o 1 muda de membro, fica menos 1, o 2 está a multiplicar, passa a dividir. Aqui nesta parte temos aqui o quadrado, portanto, retirarmos o quadrado, fazemos raiz quadrada de 0, que vai dar 0, portanto, vamos ficar aqui com cosseno de x igual, ou diferente, portanto, diferente, de menos 2. Portanto, o cosseno de x é diferente de menos 2, é uma condição universal. Porque é sempre diferente de menos 2, porque o círculo trigonométrico está compreendido entre 1 e menos 1. Portanto, o resultado que saia dentro desse círculo trigonométrico está fora. Portanto, o cosseno de x tinha que ser sempre diferente de menos 2. É uma condição universal. O cosseno de x igual a menos 1 meio. Portanto, este será o único zero que nós temos aqui. Portanto, ao ser o único zero, portanto, e antes disto, como estamos na presença de uma função trigonométrica, vamos ter que fazer aqui o desenvolvimento da equação trigonométrica. Portanto, o cosseno de x seria igual, para ser menos 1 meio, portanto, quando é que o cosseno, vamos perguntar primeiro ao cosseno quando é que ele vale 1 sobre 2. O cosseno vale 1 sobre 2 quando é cosseno de π sobre 3. Ora bem, para ele ser negativo, portanto, teria que ser cosseno, portanto, de π menos π sobre 3. E tudo isso vai nos dar, portanto, cosseno de x igual a cosseno de 2π sobre 3. Ora bem, a partir daqui estou em condições de elaborar a minha equação trigonométrica. Portanto, vou pôr x igual a 2π sobre 3 mais 2kπ, ou x igual, portanto, o cosseno pode ser o positivo ou negativo. Sim, aqui nesta parte aqui seria, portanto, o negativo aqui menos 2π sobre 3,
mais 2kπ de k pertencente aos números inteiros relativos. Ok, a z. Portanto, agora, temos aqui a nossa equação, portanto, a partir daqui não conseguimos desenvolver mais nada. Agora, o que nós temos que descobrir aqui é quais são os valores do k que se encontram dentro de um certo e determinado intervalo, que é entre o 0 aberto e o π aberto. Ora bem, para isso fazemos aqui um cálculo auxiliar, para ser mais exato e, por vezes, para não andarmos ali a tentar descobrir as voltas. Então, punhamos 2π sobre 3 mais 2kπ menor do que π e maior do que 0. Portanto, passando para este lado, punhamos aqui o k, logo automaticamente, fazendo as contas, portanto, mandando o menos 2π para o outro lado, portanto, ficaríamos aqui com 2 sobre 3, portanto, a dividir por 2. Portanto, a dividir por 2 eu iria dar, neste caso, como até eu passava para outro membro e ficava negativo, então ficaríamos com menos 1 sobre 3, sinal de equivalente. Neste membro aqui, portanto, faríamos 1 menos 2 sobre 3, iria dar 1 terço, a dividir por 2, iria dar 1 sexto. Portanto, 1 sexto. Ora bem, qual é o único número inteiro que existe entre menos 1 terço e 1 sexto? Era o 0, quer dizer que aqui o k pode-se valer 0. Na outra parte da equação, portanto, menos 2π sobre 3 mais 2kπ, fazemos o mesmo, portanto, o intervalo era menor do que π e maior do que 0. Portanto, aqui ficaria apenas o k, menor e maior, portanto, sinal de equivalente. E agora, mandando o menos 2π sobre 3 para outro membro, fica positivo. Dividindo por 2, ficaria positivo na mesma. Portanto, ficaríamos aqui com 1 terço. Agora, se fizermos para a outra parte, portanto, 1 mais 2 sobre 3, daria 5 terços. A dividir por 2, daria 5 sextos. Ora bem, então, estes 5 sextos, portanto, se nós verificarmos 1 terço é maior do que 0, mas não chega a 1. E 5 sextos também é maior que 0, mas não chega a 1. Portanto, existe ali um intervalo em que não existem números inteiros. Isto é um intervalo em que qual não existem números inteiros. Portanto, então, o único k que nos interessa para nós obtermos o nosso 0 será o k igual a 0 e é em relação à primeira expressão. Portanto, colocávamos aqui k igual a 0 e iríamos obter aqui x igual a 2π sobre 3. Portanto, isto seria o nosso único 0. Agora, visto que já descobri o meu único 0 da minha expressão, então venho aqui à minha função e vou fazer o meu quadro. Ora bem, o meu quadro que vai ser constituído aqui pelas expressões e depois pela derivada e pela própria função. Portanto, a primeira expressão, que era da parte de cima, portanto, era o 2 cosseno de x mais 1. 2 cosseno de x mais 1. Vamos colocar aqui 2 cosseno de x mais 1. E isto em ordem a x. Cá em baixo, ora bem, cá em baixo a expressão era a seguinte, era 2 mais cosseno de x ao quadrado. Portanto, elevado a 2. 2 mais cosseno de x ao quadrado. Pronto, podemos prolongar aqui mais as linhas. Aqui punhamos o f' de x e aqui ficaria a nossa conclusão da nossa função. Portanto, o intervalo a qual eu trabalho é entre o 0 e o π, portanto, abertos. Portanto, aquilo que nós podemos fazer aqui é colocar, vamos, o 0 aqui, o 2π sobre 3 fica algures aqui no meio, que é o nosso 0 da nossa função, e o π, que era a outra parte do intervalo, é até o maior valor, vamos lá dizer assim, que não chega a tocar em π, portanto, aqui é não definido, não definido, não definido, não definido. Portanto, também podem, em vez de fazer isso, também podiam arriscar assim. Mais fácil, mais rápido. Agora aqui, o 0. Ora bem, esta parte aqui, já lá vamos tratar desta parte. Portanto, 2 mais cosseno de x ao quadrado. Ok, aqui como está elevado ao quadrado, ele vai ser sempre positivo, porque independentemente do número ser negativo ou positivo no seu interior, como está elevado a 2, o expoente par transforma sempre o número em positivo. Agora, o problema está aqui, nesta parte. Ora bem, então o meu conselho é, vocês vão à calculadora e vão à parte gráfica e desenham aquele gráfico que ali está. Portanto, vão desenhar o 2,
o 2, cosseno de x, mais 1. Depois, a seguir de desenhar, portanto, tem que ter atenção às definições, portanto, o setup tem que estar em radianos. Depois, a seguir, o outro cuidado é ir à janela, portanto, ao ver o window, e colocar como x mínimo o 0 e como x máximo o π. E a partir daqui, verificar o que é que acontece. Portanto, verificamos facilmente que à esquerda do 2π sobre 3 a função é positiva e à direita ela vai ser negativa pelo gráfico, porque o gráfico vai fazer uma coisa deste género. Vai fazer isto, assim. Portanto, e aqui seria o 2π sobre 3. Portanto, aqui positivo, aqui negativo. Agora, concluindo aqui, portanto, 0, 0. Mentira, aqui não pode ser 0 nesta parte. Pronto. Agora, mais com mais daria mais, menos com mais dá menos. E agora aqui, portanto, como é a primeira derivada, então, ele é positivo sobe, como ele é negativo, desce. E aqui será um máximo. Portanto, a partir daqui vamos indicar a monotonia. Portanto, podemos dizer que a função f possui, ou então é crescente. Vamos falar primeiro da monotonia, como é o normal. Portanto, a função f é crescente em 0 aberto até 2π sobre 3 fechado. E decrescente, isto é, já não é mais, pronto, já veio aqui, e decrescente em 2π sobre 3 fechado para π aberto. Pronto. Agora, possui, portanto, podemos também, não, vamos... aqui, peço desculpa, a borracha não está a funcionar muito bem. Possui um máximo em x igual a 2π sobre 3, ao qual as suas coordenadas são... Portanto, agora vamos fazer aqui um cálculo auxiliar e vamos calcular aqui as suas coordenadas. Ora bem, 2π sobre 3. Não vamos já à nossa derivada, mas vamos já à nossa função. E a nossa função dizia que era, portanto, f de 2π sobre 3, portanto, quando abscissa valia 2π sobre 3, isto era seno de 2π sobre 3 sobre 2 mais cosseno de 2π sobre 3. Portanto, o seno de 2π sobre 3, portanto, o seno aqui era positivo, e vamos pensar em π sobre 3. Ora bem, π sobre 3 era raiz de 3 sobre 2. Portanto, aqui ficaríamos aqui com raiz de 3 sobre 2 mais, portanto, cosseno de 2π sobre 3 ele seria negativo, menos 1 sobre 2. Portanto, fazendo aqui as contas, portanto, agora podíamos fazer ali as contas logo ali daquela parte, cá em baixo. Portanto, isto ficaríamos aqui, até vamos pôr já aqui na calculadora, que assim até é mais acessível para fazermos isto mais rápido. Portanto, raiz de 3 sobre 2 e depois isto tudo a dividir por 2 menos 1 sobre 2. Portanto, fazemos logo as contas todas. Isto vai nos dar raiz de 3 sobre 3. Portanto, a partir daqui eu posso concluir que as coordenadas vão ser 2π sobre 3 e raiz de 3 sobre 3.